pastor Mardes, sou pastora Maria, está conosco hoje, também a irmã Sandra, né? Está conosco, seu esposo. Obrigado pela a presença de vocês com a gente. Vocês nos honram, estando conosco hoje. Amém. É só esse, né? Então, nos visitando, porque os outros a gente considera que todos já são nossos daqui, né? Amém? Queridos, eu vou estar ministrando pela manhã sobre libertação, amém? E cura interior. E à tarde eu vou estar ministrando sobre chamado de Deus, Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. É o que nós vamos estar ministrando durante esse dia, amém? Então eu quero começar hoje falando sobre libertação, porque eu entendo que libertação é uma das ferramentas que Deus está usando para trazer cura para a sua igreja, para trazer libertação para a sua igreja. E uma das coisas que nós temos que quebrar, que talvez sobre a nossa igreja isso já tenha sido quebrado, não sei, mas que eu aprendi quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus numa igreja, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. E eu aprendi na Assembleia de Deus que quando a gente aceita Jesus, a gente já está liberto. Eu não sei se você já participou de uma igreja assim, mas muitas igrejas têm essa mesma doutrina. Aceitou Jesus, já está liberto. Só que no decorrer da minha caminhada com Deus, eu vi que isso não era exatamente assim. Na minha caminhada com Deus, eu vi muitas pessoas que aceitaram a Jesus sinceramente e que tiveram um novo nascimento, mas que continuaram com problemas espirituais. Pessoas que passaram tempos trabalhando a libertação na sua vida. Porque a libertação, ela faz parte do processo de santificação na nossa vida. Então, essa coisa de dizer, aceitei Jesus e eu já estou liberto. Pastor, mas a Bíblia não diz, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É verdade, é para ser assim. Jesus conquistou nossa libertação na cruz do Calvário, quando ele morreu. Só que muitas das vezes não tem acontecido. Da mesma forma, Deus, e ele já nos curou pelas suas feridas. Jesus, pelas suas feridas, já nos sarou, já sarou nossas vidas de todas as enfermidades. E às vezes ficamos doentes. E às vezes muitos cristãos na igreja estão enfermos. Não é verdade? Então, eu acredito que a libertação é uma ferramenta de Deus para esses últimos dias, para trazer cura na sua igreja. Porque esse tempo, muitas pessoas não têm pregado um evangelho completo. O evangelho tem sido pregado pela metade. Mas nós queremos que a igreja Monte Sinai seja uma igreja que creia num evangelho por completo. Num evangelho completo que vai trazer cura, que vai trazer libertação, cura das nossas emoções. Então, queridos, de vez em quando eu vou temperar a boca, viu, irmãos?
Então, queridos, para você ver uma coisa, a mesma igreja que Paulo disse que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, foi a igreja de Corinto. E se você vê a igreja de Corinto, foi a igreja onde mais Paulo teve dor de cabeça com o problema da igreja se envolvendo em imoralidade sexual. Você vê que ele trata a igreja de Corinto, que ela tem muitos desses problemas. Porque a igreja de Corinto foi uma igreja que foi criada, que foi edificada num tempo onde existia na cidade de Corinto um templo onde eles adoravam um Deus, o Deus da sexualidade. E nesse local, em volta desse templo, existia muitas pessoas muitas garotas de programa, como nós chamamos hoje, muitos garotos de programas, como nós conhecemos hoje, que eles moravam em volta daquele templo. Então, eles moravam lá, e quando alguém chegava para oferecer um sacrifício naquele templo para o Deus da sexualidade, eles iam ali logo próximo, procuravam um garoto de programa, procuravam uma garota de programa, pagava eles e eles entravam dentro do templo para fazer orgia sexual dentro daquele templo como uma oferenda para esse Deus. Então ali Paulo chegou pregando e muitos daqueles garotos de programas aceitaram a Jesus. E dali formou-se uma igreja. E aquelas pessoas tinham muito problemas na área da sexualidade, porque eles se envolveram no passado com tudo isso. E Paulo tratou muito isso. Os homens que eram garotos de programa deixavam o cabelo crescer. As mulheres rapavam as suas cabeças para saber que elas eram as prostitutas que iam ser contratadas para fazer isso. Por isso Paulo, para a igreja de Corinto, ele dá um conselho para que elas usassem o véu. Porque muitas mulheres estavam tendo problemas. Porque elas tinham aceitado Jesus e o cabelo não cresce de uma hora para outra. E aí, acabaram que muitas pessoas chegavam e já pegavam aquelas mulheres para ir levar para o templo para fazer esse tipo de ritual. E lá tinha muito desse problema. Eles eram salvos. Era a igreja onde tive mais a manifestação dos dons espirituais. Era a igreja onde Paulo mais falou sobre a questão dos dons espirituais. Você vê, era uma igreja de Deus. Era uma igreja onde havia manifestação da presença de Deus, mas que tinha muitos problemas que precisavam ser tratados, que precisava ser curado. Assim tem sido a igreja de hoje. Deus tem se manifestado no meio da igreja. Deus tem trabalhado, Deus tem falado, usado pessoas com dons espirituais. Mas no meio da igreja tem muitas pessoas que tiveram um envolvimento espiritual lá fora. Um envolvimento de pecado lá fora. E acabou que afetando a vida espiritual desta pessoa. E ela está dentro da igreja, às vezes, muitas vezes, presa e amarrada. Então nós queremos ministrar nessa manhã sobre isso, porque eu creio que Deus tem libertação para o seu povo. Por que libertação, pastor? Se eu aceitei Jesus, eu já passei pelo novo nascimento, eu já sou uma nova criatura. Glória a Deus. Mas a libertação é para quebrar as correntes da tua vida. Quebrar o legado espiritual que Satanás pode ter tido na tua vida, que tem te amarrado.
Porque muitas pessoas, embora elas tenham passado pelo novo nascimento, mas muitas delas têm sido amarrado por espíritos, por demônios, que têm um legado e um direito na vida dela, que ela não consegue frutificar, ela não consegue ser um cristão ativo, um cristão que viva na plenitude de Deus, um cristão frutífero, que dá muitos frutos. Por quê? Porque sempre Satanás está puxando as amarras da sua vida e deixando ele uma pessoa sem ser produtiva, sem produzir nada. Ela até às vezes tem vontade, mas aquelas forças malignas têm puxado ela, têm amarrado ela de uma tal forma que ela não consegue sair dali. A sua vida é uma vida de altos e baixos. E nós queremos que a igreja, ela possa avançar, ela possa correr no chamado que Deus tem para ela. Porque cada um de nós tem um chamado de Deus. Eu vou pregar isso depois. Amém, queridos? Então, eu vou usar o meu relógio, tá? Aquele relógio dali está meio atrasado. E eu quero usar o meu relógio. Não é isso? Ainda é 8h45. Está 6 minutos atrasado. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, quando nós falamos sobre libertação, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um dos grandes legados de Satanás, ou Satanás tem crescido muito em cima de muitos cristãos, também pela sua ignorância, por não termos o conhecimento daquilo que Deus já fez a respeito da nossa libertação. Amém? Então, quando nesse tempo que nós estamos caminhando com Jesus, e eu nasci, irmãos, eu passei muito pouco tempo na Assembleia de Deus, e depois eu comecei a fazer parte de uma igreja chamada Assembleia de Deus, Ministério de Libertação, onde a igreja trabalhava assim no início bem forte na área da libertação. O pastor na época era um homem de Deus na época, e ele trabalhava muito nessa área de libertação, e eu comecei bem jovem ter experiência nessa área. Bem jovem eu comecei a expulsar demônio, e era aquela coisa, toda pessoa a gente já achava que estava endemoniado, colocava a mão na cabeça dela e mandava o demônio sair. Era aquela coisa, era a nossa diversão como jovem, era estar expulsando demônio da vida das pessoas. Era uma diversão legal, que nós gostava demais. Às vezes o demônio jogava nós no chão, nós levantava, batia a poeira, partia para cima da pessoa de volta, e sai demônio, e era uma coisa maravilhosa, que nós gostava demais dessa coisa. Eu lembro que todos os dias eu me congregava ali na... Quem conhece Itaituba, ali na 15ª, tinha uma congregação da Assembleia de Deus, e eu ainda era da Assembleia de Deus. Esse pastor veio para a Assembleia de Deus, né? E tinha esse ministério de libertação. Nós congregávamos ali na 15ª, e quando a gente fazia culto todo dia nós fazíamos culto de libertação, meio-dia, e a igreja enchia de pessoas, a igreja enchia de gente, né?
Ali teve um tempo que eu me congreguei ali, até hoje com o meu pastor, que é o pastor Aldair, ele era também dirigente daquela congregação, e nós nos congregávamos ali, e manifestava muitos demônios, irmãos. E aí eu trabalhava numa loja, e sempre meio-dia, na hora do almoço, eu ia para a igreja, para poder ajudar, né, com as pessoas que caíam possesso na igreja, tá ali expulsando, porque não gostava desse negócio, né? E a gente gostava disso demais, né? E eu lembro que uma vez porque a gente era inexperiente, a gente queria estar aquela coisa de segurar na cabeça, tem que segurar o demoniado assim, bota a mão na cabeça dele assim, não pode estar fazendo desse jeito, bota a mão desse jeito e é assim que tu segura ele. A gente tinha esse negócio, né, de segurar o endemoniado pela cabeça, botar a mão assim, e todas essas coisas, né, a gente ficava comentando entre os jovens. Eu lembro que uma vez eu agarrei a cabeça de uma senhora assim, e aquele demônio muito violento, e ela balançou a cabeça assim, com tanta força, né? O demônio às vezes tem muita força. E quando ele jogou a cabeça, eu me atirei debaixo de um banco. Lá embaixo. E aí daqui a pouco eu levanto, bato a poeira e vem aqui, demônio, tu não vai fazer isso comigo. Outra vez tinha um jovem endemoniado de joelho, né? E quando eu cheguei bem próximo para falar, ele olha para mim e me dá um soco bem no nariz. Pá! Chega, a lágrima desce do olho. E eu, zangado, dou um murro nas costas dele. E aí o dirigente diz: rapaz, tu tá já entrando na carne. Então, bem cedo a gente já começou. E, irmãos, eu tenho acompanhado a vida de algumas pessoas que têm problemas. E eu vou falar algumas coisas que eu tenho visto, para que nós façamos um autoexame da nossa vida, para ver se nós precisamos de libertação. Amém? Porque tem pessoas que não querem ter demônio, né? Às vezes tem, mas eu tenho demônio, demônio tem nada comigo. Ah, que negócio de demônio aqui comigo. Eu sou de Deus, não tem demônio, não tem. E já tem outras que querem. Tinha uma senhorinha, eu lembro que na época do pastor Aldair, quando ela ia na frente, ele já olhava assim para mim. E aí, quando ele levantava a mão, ele nem tocava na senhorinha, ele levantava a mão, aí ela já começava assim. E ela começava esse sacudia todo. E ele parava, baixava a mão. E ela... Aí, quando ele parava um pouco, ela abria o olho. Aí, ele levantava a mão, colocava nela. E ela começava... E às vezes nem era demônio. Mas ela queria. Se alguém dissesse para ela: a senhora não tem demônio. Ela disse: tem, meu filho, eu tenho um demônio. Mas tem pessoas que não querem ter demônios, né? E ninguém quer ter demônio, claro. A maioria não quer. Mas eu já até ouvi pessoas dizendo: o demônio manifestou em mim e eu gostei daquela coisa, que deu um negócio assim no meu corpo, deu um negócio assim. Eu digo: que coisa, né? Esquisita. Mas uma das coisas que eu tenho visto na vida de pessoas com problemas espirituais é que eles têm problema de pecados habituais. Aquele pecado que já virou um hábito na vida dele, que ele não consegue se livrar disso. Ele vem para a igreja, ele participa de cultos poderosos, mas que ele continua com aquele hábito daquele pecado.
Eu não sei qual é esse pecado. Nós temos que fazer esse autoexame na nossa vida. Mas tem muitas pessoas com dificuldade que não conseguem tirar isso da vida dele. É um pecado que ele sempre está batendo de frente com ele. A palavra de Deus sempre está sendo ministrada para ele. E sempre aquele pecado está diante dele. Ele diz: esse é meu grande gigante que todo tempo tem me afrontado. Esse é o gigante da minha vida que tem afrontado a minha vida. Eu penso que eu vou decolar agora na minha vida espiritual. Eu penso que o negócio vai agora, mas daqui a pouco o pecado está diante de mim e eu estou sempre fazendo aquilo. Tomara que não tenha ninguém aqui. Ele nunca consegue sair daquela vida de vida cristã derrotada, porque ele não tem conseguido vencer aquele pecado. Aquilo virou um ciclo vicioso na vida dele. Hora e meia ele volta caindo naquele mesmo pecado. Se tornou um pecado habitual na vida dele. Alô? Eu trouxe você aqui, irmão, para você fazer um autoexame da sua vida. Davizinho hoje bem cedo levantou, disse: papai, eu sei que dia é hoje. Eu disse: sabe, meu filho, que dia é hoje? Ele disse: hoje é o dia do impacto. Presta atenção, irmãos. Porque às vezes o diabo pode querer roubar a tua atenção. O diabo pode colocar alguma coisa em você agora. Pode colocar dor de cabeça, pode colocar uma inquietação para você não entender a palavra de Deus. Mas eu declaro todo demônio nesse lugar amarrado em nome de Jesus. Você vai sair daqui livre. A gente vai até fechar as portas para ninguém correr. Então, queridos, uma das pessoas que têm problemas espirituais são essas pessoas. E eu quero que você, eu não vou citar nome de pecado aqui, porque você sabe. Se você tem um problema, sim, você sabe. Que você sabe que você não tem vencido na tua vida espiritual por causa desse pecado, que toda vez você se depara com ele. Muitas pessoas até às vezes dizem: rapaz, não tem jeito para mim, porque eu não consigo vencer isso. Rapaz, eu não consigo ter uma vida com Deus assim, eu não consigo dar fruto, porque toda vez eu me deparo com esse pecado, e isso tem vencido a minha vida, e isso tem me feito retroceder na minha vida espiritual. Então eu quero que você faça um autoexame na sua vida. E fala dentro de você para Deus: Senhor, hoje nós dois vamos vencer isso. Você vai me ajudar a vencer. Se é um demônio que tem me amarrado nisso, hoje o Senhor vai quebrar essa fortaleza desse demônio. E eu vou declarar a minha libertação sobre esse pecado. Esse gigante hoje da minha vida, ele vai cair. A segunda coisa que eu tenho visto
São pessoas que têm um padrão de vida crônica de imoralidade sexual dentro da igreja. Eles são aquelas pessoas, como a igreja de Corintos, tinham lá algumas. Tinha um lá que estava se envolvendo com a madrasta, né? Madrasta. Com a madrasta. E isso, irmãos, se acontece na área da liderança da igreja, acaba com a igreja. Porque esse espírito começa a contaminar a igreja. Tem líderes, se tiver líderes que se envolvem nessa prática, tira ele. Porque se deixar ele lá, a igreja vai ser contaminada. E existem muitos cristãos que se envolveram no passado com a promiscuidade, na área da sexualidade, na área da prostituição, do adultério, que eles voltam para a igreja, mas eles são sempre viciados em alguma coisa. Às vezes são viciados na pornografia, porque hoje não é mais só o homem que é viciado em pornografia. A mulher hoje também já está uma porcentagem muito grande das mulheres também estão no vício da pornografia. E isso faz parte da imoralidade sexual. Porque o homem, ele não faz só sexo no contato. O homem faz sexo olhando. Com os olhos. E a pornografia tem sido uma doença no meio da igreja evangélica. Os nossos filhos hoje, eles têm acesso muito fácil a um site pornográfico. Hoje é muito fácil. Na minha época, não tinha isso. Ou era através de revistinha, ou era através de uma VHS ainda, na época da VHS ainda, né? Da fita de vídeo. Tinha que alugar fita de vídeo. Isso era difícil, porque menino não tinha como locar fita de vídeo erótica, esses filmes, para ir assistir. Não tinha como. Se fosse comprar a revistinha nas bancas, só se fosse escondido. O dono lá não podia vender para menor de 18 anos. Tinha que comprar ali por debaixo dos panos, para poder ver uma imagem. Mas hoje, irmão, como é fácil, através da internet, de um celular. E a gente ainda se viciava nisso. Sabe? E a gente, menino, naquela época, ainda era viciado nisso. Eu fui muito viciado nisso, meu amigo. Quando eu aceitei Jesus, meu amigo, foi uma luta para me libertar disso. Meu Deus do céu. É uma das doenças, um dos vícios. Irmão, esse vício de pornografia é como um vício de droga. É como um dependente químico. Eu falo para vocês, irmãos, que uma das coisas mais difíceis para mim, quando eu aceitei Jesus, foi me libertar desse vício de pornografia. Foi um gigante na minha vida que eu tive que derrotar. E tem muitas pessoas que, quando é jovem, diz assim, é viciado. Aí diz, menino, quando eu aceitar Jesus, não, quando eu me casar, eu vou vencer isso. Amém? Quando eu me casar, aí eu não vou precisar mais assistir isso, porque eu já vou fazer ao vivo. Vou, né? Mas isso é mentira. Muitas pessoas eram jovens viciados, se casaram e continuaram viciados.
Porque é como uma droga. Isso é uma doença no meio da igreja. Tem pessoas que não conseguem ir dormir sem primeiro assistir um vídeo. Aquela coisa corrói dentro dele. Aquela coisa, assim, tu tem que ir lá assistir isso. E aí ele leva isso para o casamento, ele acha que as mulheres são aquelas mulheres, igual aquelas mulheres do filme, né? E aquelas mulheres estão ganhando dinheiro. E a mulher dele não está ganhando nada para fazer nada com ele. Né? A ver, nem cheiroso o cara tá. Aí ele quer que a mulher grite, a mulher faça todo tipo de perversão. Porque aquilo que ele se viciou naqueles filmes, ele quer que a esposa dele faça isso com ele. E quando a esposa não faz, ele vai procurar outra na rua, vai pagar para outra fazer aquilo que ele quer, que ele viu nos filmes. Fala pro teu irmão, hoje é dia de tratamento, viu? Então, queridos, hoje Deus quer trazer uma santidade na área sexual da nossa vida, na nossa sexualidade. Eu não sei se é sexualidade que fala, não? É a nossa área. Hã? É assim que fala mesmo? Obrigado. Deus quer trazer uma cura nisso. Deus quer trazer uma libertação nisso. Essas pessoas que se envolvem com outras pessoas, elas são presas através das suas almas. As suas almas ficam presas umas às outras, uma à outra, né? Então, quando eu me envolvo com uma pessoa, há partes das nossas almas se alianciam, né? E é necessário que haja um rompimento disso. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que não conseguem ficar casado. Porque, às vezes, ela já teve uma vida com muitos parceiros diferentes. Muitas parceiras diferentes. Que hoje ela é tão cheia de fragmentos de alma de outras pessoas, que ela acaba que não conseguindo viver com ninguém, né? Vive com um, vive com outro, vive com um, vive com outro e não consegue ter uma vida com ninguém. Então, nós precisamos de uma limpeza na nossa alma, na área da sexualidade. Você precisa. Eu estou falando isso, talvez, irmãos, você já ouviu isso. A maioria já possa ter ouvido isso. Mas eu estou falando novamente, para talvez alguém que não ouviu, precise ouvir. As alianças de alma precisam ser quebradas, precisam ser desfeitas em nome de Jesus. Porque isso vai fazer você ficar livre para crescer nos caminhos de Deus. Alô? Glória a Deus. Outra coisa que eu tenho observado são pessoas com grandes deformidades no seu caráter, pessoas que têm problemas de caráter, que não conseguem
manter uma vida em obediência aos princípios de Deus por causa de grandes falhas no seu caráter, e que o caráter dele a cada dia leva ele a viver uma vida de pecado. Satanás trabalha no caráter das pessoas, né? Pessoas que, hora e outra, ela está contando uma mentira. Ela prega, a gente prega, se você mente, você é filho do diabo. E ela escuta essas mensagens tal. E ela diz, rapaz, não posso estar mentindo mais. Mas daqui a pouco ela está contando uma mentira ali, né? Daqui a pouco ela está fazendo algo ali que fazem parte, né, já da vida dela, do caráter dela. Então tem pessoas que têm grandes problemas no seu caráter. E, queridos, a gente ainda é muito imaturo em conhecimento. A gente ainda é muito sobre o trabalhar do diabo na vida das pessoas. Ah, pastor, mas tudo é demônio, tudo é demônio. Não, tudo não é demônio. Eu não posso dizer aqui que tudo é demônio. Eu não posso colocar a responsabilidade, às vezes, tudo em cima dos demônios. Porque, claro, tem nossa parte que nós temos que fazer, né, para nós sermos livres disso, conhecer nossos direitos e exigir que Satanás, né, ele saia. Mas Satanás, irmão, trabalha muito terrível na vida da igreja, porque ele quer impedir a igreja de avançar. Porque a igreja hoje, ela tem ficado paralisada. A igreja não tem avançado. E às vezes é porque a igreja está presa com esses laços. A igreja está amarrada com esses laços. E, irmãos, eu falo para você que a libertação é para a igreja. Não é para a pessoa que está lá fora. A libertação é para a igreja, tá? A libertação é para a igreja de Jesus. Porque não adianta eu ir libertar alguém que ainda não fez um compromisso com Deus, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Não adianta. Alguém que chega na igreja e diz, pastor, eu quero libertação. O que a gente vai falar primeiro? Não, a gente tem que resolver um problema primeiro. Qual é o problema? Você já entregou a vida para Jesus? Vai dizer, não, eu não quero entregar a vida para Jesus não, só quero ser liberto. Então, o que a gente vai fazer? Então, querido, eu sinto muito, eu não posso fazer libertação na tua vida. Porque a primeira coisa que tem que se fazer para ser liberto é fazer uma decisão de entregar a vida para Jesus. As pessoas podem vir à igreja e receber a oração? Pode, né? Pode. Isso não vai. Só que libertação, irmãos, a libertação não é expulsar demônio. Naquela época, quando eu era jovem, eu não entendia isso. Nós trabalhávamos com aquela coisa de expulsar demônio. Vamos expulsar o demônio de fulano. Fulano está endemoniado. Fulano está encapetado. Mas libertação não é expulsar demônio. Amém? Libertação é um tratamento profundo espiritualmente na nossa vida. Porque eu sempre falei naquela clínica espiritual, eu falei que libertação é tirar o lixo da nossa vida. Vocês lembram que eu falei isso? E o que é o lixo? O lixo é o pecado que está na nossa vida. Então, libertação é tirar o lixo da nossa vida. Porque
Eu usei o exemplo que aonde tem lixo, né, as moscas estão ali, né? Se tá lá o lixo, você vê que as moscas estão ali. Mas se você tira o lixo, se você limpa aquele local, as moscas não têm aonde se segurar. Então eu falei naquela vez que os demônios, eles se seguram nos lixos da nossa alma. O diabo segura no lixo da nossa alma, que é o pecado. É o pecado habitual que eu falei. É o problema da imoralidade sexual. Ele se apega nisso e fica nisso na nossa vida. É no problema emocional, é no ódio dentro do coração de alguém. Então, esse lixo que está na vida de muitos cristãos, que não foi limpado ainda, que não foi tirado ainda, é onde Satanás se aloja e fica ali. Gente, eu fico impressionado às vezes, como às vezes tem pessoas que estão há anos na igreja, mas ainda estão com problemas espirituais, ainda não se libertaram dos espíritos. E o que é isso, pastor? São pessoas ainda que têm lixos espirituais na sua vida e que Satanás está ali. Enquanto esse lixo não sair, esses demônios continuam ali, se segurando naquele lixo. Então, querido, libertação, como eu falei, é tirar o lixo da nossa vida. E eu estou falando aqui sobre lixos, para que nós façamos um autoexame na nossa vida, para ver se esse lixo não está na nossa vida, para que nós tiramos esse lixo da nossa vida. Pessoas que estão sofrendo maldição na sua vida, porque estão vivendo, crentes que estão vivendo maldição na sua vida, porque desobedeceram a Deus, estão vivendo em desobediência. Por quê, querido? Maldição é algo que está na vida de muitos cristãos. Por causa de quê? Por causa da desobediência. A maldição é uma ferramenta de Deus para tratar os seus filhos. Maldição, vou repetir, é uma ferramenta de Deus para trazer de volta os seus filhos. No capítulo 28 do livro de Deuteronômio, você pode ler. Deus chama os seus filhos, Deus chama o seu povo, como um pai que já não tem, quando o filho cresce, né? Aí o pai chama o filho para ter uma conversa, porque às vezes ele não tem mais aquela coisa de segurar ele, né? O menino já está grande, já está lá com seus 18 anos, já quer ser dono do seu nariz, já quer ser dono das suas atitudes. E às vezes o pai chama o filho e diz: meu filho, eu não posso mais te dar ordem, porque você já está de maior, mas eu quero te dar alguns conselhos. Foi assim que Deus fez quando chamou o povo de Israel e disse: vem aqui, eu quero dar um conselho para vocês. Olha, se vocês tão somente me ouvir e obedecer os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí ele vai começar a dar uma sequência de bênção. Eu não me lembro bem se é 16 ou é 18 bênçãos que ele fala. Bendito será no campo, bendito sair, bendito ao chegar, bendito é o fruto do teu ventre, bendito é... E vai abençoando, e vai falando bênção. E ele diz: olha, mas eu quero te falar outra coisa. Se, porém, vocês não me ouvirem, e não fizer conta dos meus mandamentos, da minha palavra, e me desobedecer, aí ele diz: todas essas maldição, todas o que, irmãos? Essas maldição
virão sobre ti e te alcançarão.